O governo Lula criou seu primeiro imposto no terceiro mandato, vai taxar as exportações de petróleo cru. É uma forma de encontrar dinheiro para repor as perdas com os tributos sobre os combustíveis que voltaram abaixo das alíquotas vigentes anteriormente. Reportagem de Rudá Moreira. O novo modelo de tributação dos combustíveis foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A gasolina, antes tributada em 69 centavos por litro pelo PIS e pela COFINS, terá uma carga menor, de 47 centavos. O etanol sai dos 24 centavos cobrados antes para 2 centavos por litro. A CID está zerada. A recomposição parcial não é suficiente para que o Ministério da Fazenda cumpra o pacote fiscal, que previa a volta da arrecadação total dos impostos sobre combustíveis, estimada em 28 bilhões de reais já em 2023. Para se chegar a esse número, a solução encontrada pelo governo Lula foi a criação de um novo tributo, o Imposto sobre Exportação de Petróleo, que a princípio é temporário por 4 meses, com a alíquota de 9,2%. Do ponto de vista da Petrobras, a estimativa é que isso represente 1% do lucro da empresa. Antes mesmo do anúncio oficial, a notícia sobre a criação do imposto já circulava no mercado e fez as ações das empresas de petróleo desabarem. O receio é com a perda de competitividade das exportadoras com um custo a mais no produto. Investidores da Petrobras também reagiram mal. As ações da estatal fecharam em queda. Então nós estamos corrigindo uma distorção de um tributo que foi retirado dos brasileiros e das brasileiras para poder financiar as grandes petroleiras, inclusive a Petrobras. A reoneração dos combustíveis começa nesta quarta-feira, 1º de março, mesmo dia em que passa a valer a redução anunciada pela Petrobras de 3,9%, ou 13 centavos no litro da gasolina nas refinarias. O diesel, que continua isento de tributos federais e sem diferença com preços internacionais, teve uma redução de 2%, ou 8 centavos, pela Petrobras. Na coletiva, Haddad disse que a desoneração assinada por Bolsonaro no ano passado foi eleitoreira, que tirou investimentos do Estado e que Lula só prorrogou o benefício nos primeiros dias do ano por medo de um golpe de Estado dos eleitores bolsonaristas insatisfeitos com a eleição. Porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Essa questão a gente pega lá na frente, Adriano, como que rumores afetam as disposições de um governo em relação à política fiscal. Eu queria primeiro voltar e registrar e obter a sua avaliação. Evidentemente, o setor do óleo e do gás ficou muito irritado com a criação desse imposto sobre a exportação. Tem razão essa irritação? Olha, William, tem razão sim a irritação, né? Porque esse imposto de exportação, ele acaba trazendo, né, uma instabilidade regulatória e uma insegurança jurídica, né? Afinal de contas, quando as empresas, tanto privadas, nacionais como estrangeiras, vieram para o Brasil, a regra era outra, né? Se não tinha esse imposto de exportação. E isso vai perder competitividade, vai limitar outros mercados para essas empresas, né? E acaba que você está exportando imposto, né? E a gente sabe, né, por experiências aqui de países vizinhos, como Venezuela e Argentina, que esse tipo de política de imposto de exportação só traz resultado negativo, né? Afasta o investidor, né? Reduz a pesquisa para você descobrir mais óleo. E a gente tem que entender que o mundo não está vivendo transição energética, a gente tem que ter pressa em tirar esse petróleo, né? E a médio prazo, longo prazo, atitudes como essa podem vir a reduzir o investimento em exploração e produção de petróleo no Brasil. Daniel, escolheram alguém para esse cobertor curto cobrir a necessidade do rombo causado, porque volta o imposto sobre os combustíveis, a gasolina especificamente, né? Mas não como anteriormente. O governo comemora isso como uma decisão sábia.
como uma esperteza política ou como um remédio? Pelo menos apresenta, William, de uma forma equivocada, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou nominalmente a Petrobras, inclusive minimizou, disse que esse imposto à exportação de petróleo cru é 1% do lucro projetado da Petrobras. Só que a gente não está falando, em primeiro lugar, nem só da Petrobras, a gente está falando de inúmeras empresas estrangeiras, as Big Oil, que vieram para o Brasil atraídas em parte pelo pré-sal, já estavam antes, mas também comprometeram muitos investimentos de longo prazo aqui pelo pré-sal, e de produtoras independentes. Hoje a gente tem 40 produtoras independentes no Brasil, que são pequenas produtoras, investindo naqueles blocos em terra, muitas no Nordeste, e que já exportam 150 mil barris de petróleo por dia. Esse pessoal, quando faz uma oferta num leilão de petróleo, calcula o que se chama no setor de participação governamental. Está se calculando tudo, está se calculando o que é imposto, tributo, royalties, aquele fator ali, o ágio, a outorga no leilão ou o lucro óleo, que é uma característica do regime de partilha, e a regra no edital é uma. Aí no meio do caminho, quando você contrata uma plataforma de petróleo e começa a fazer uma campanha de exploração ali de um campo do pré-sal, que demora 8, 10 anos para extrair a primeira gota, nesse meio do caminho você diz, não, peraí, vai ter mais 9,2% de alíquota por 4 meses, mas vai depender do Congresso se isso vai ficar para sempre ou não. Temporário o imposto, Raquel? William, a CPMF também era, né? Então a gente nunca sabe. O setor está trabalhando no Congresso para mudar. Imagino que o governo ainda não... porque vem por medida provisória, é bom a gente... Vem por medida provisória, então o próprio governo já vinha nos dizendo nos bastidores, se o Congresso não quiser, que mude. Agora, eu acho que é importante a gente olhar esse pacote como um todo, essa medida, né? Não chega a ser um pacote, para tentar entender. A reoneração da gasolina, ela vai no sentido correto, porque senão a gente estaria aqui falando do descontrole das contas públicas. São 30 bilhões de reais e a gente está em busca de uma reforma tributária, certo? Para organizar esse monte de tributos. Então, por que você vai desonerar, zerar o tributo para a gasolina, combustível fóssil, um tributo que vai beneficiar desde do motoboy ao dono da picape importada? Então, assim, a medida vai na decisão correta. O que a gente ponderava aqui ontem no WW? Era como eles iam fechar o círculo, porque não tem mistérios. Assim, se você quer preservar a arrecadação e não impactar tanto a inflação ou a popularidade, alguém tem que pagar a conta. O alguém a gente já sabe quem é. Eles nos disseram qual era o princípio, onerar mais o produtor e menos o consumidor, né? Parece que está dentro desse princípio. Agora, o imposto de exportação, ele economicamente, ele é muito ruim. Ele é usado na teoria econômica para você... Por exemplo, quando falta alguma coisa para abastecer a sua população, algo muito vital ou estratégico, você estabelece para garantir o abastecimento. Aqui nós não estamos falando disso. A gente está falando de uma medida puramente arrecadatória para garantir não ter um impacto inflacionário tão grande, que eu acho que nem seria tão grande no curto prazo, porque a perspectiva de inflação de médio e longo prazo, ela ia melhorar. Aí tem que rodar os famosos modelos econométricos. Por conta da perspectiva de aumento de juros, e o governo não quis pagar esse preço. E aí que criou um monstrengo. Antes de colocar você, Caio, eu só queria aproveitar, deixa para perguntar para o Adriano, que alternativa se teria, Adriano? Olha, William, eu acho que a alternativa seria aquela decisão mais trivial de aumentar o PIS/COFINS cheio, como era em maio do ano passado, e o etanol também. Você ia ter aumento na bomba, ia ter, como você vai ter também com essa medida que foi feita hoje. Você ia ter impacto inflacionário, ia ter. Mas lembra, quando o governo Bolsonaro zerou o PIS/COFINS, o preço do petróleo estava a mais de $100. Hoje o preço do petróleo está a $82, o câmbio está a 5,20. Então, acho que o que eu acho, concordo com a Raquel, do ponto de vista até ambiental, foi bom. Você voltou, por exemplo, a dar competitividade para o etanol, que ele estava sem competitividade em função de ter zerado a alíquota de PIS/COFINS tanto para a gasolina como para o etanol. Agora, o governo, o que ele fez? E é isso que
cria uma imagem até ruim do Brasil perante o investidor, né? O governo, para não ter impacto inflacionário e manter popularidade, o governo trocou isso por um imposto de exportação. E isso é que eu acho que vai causar problemas, né? E essa coisa de falar, pode demorar só 4 meses, pode demorar 4, como pode demorar mais tempo. Agora, se criou, né, uma medida aí que pode ir até para outros setores. O Brasil exporta soja, exporta café, exporta açúcar, entendeu? Então isso é muito ruim para a imagem do Brasil. Então acho que para você resolver um problema interno de popularidade e redução da inflação, você mostrou para o mundo que o Brasil, quer dizer, pode mudar a regra do jogo a qualquer momento. Caio, qual foi o cálculo político aí, exclusivamente popularidade? William, bom, primeiro que desde o começo, acho que esse episódio todo mostra o medo, o receio que o governo tem do bolsonarismo, da oposição, e que a meta é permanecer, se reeleger, tentar evitar trincas na popularidade de um governo que chegava. O cálculo político ele foi tomado no dia 31 de dezembro, com a reoneração, atropelando a equipe econômica. Né? Sim, prosseguindo. Ali ele já contratou um problema, para 2 meses depois, que tentou se resolver agora. De alguma maneira, politicamente, acaba sendo uma solução meio termo. Uma solução que você tenta apaziguar tanto a equipe econômica, que defendia a reoneração e acabou tendo também a reoneração, mas de alguma maneira também você acaba incluindo a ala política, a articulação política nesse processo, porque hoje o dia todo foi de articulação política com o Congresso Nacional para apresentar essas medidas ao Congresso Nacional. Agora à noite mesmo, os senadores e deputados estavam reunidos com o Haddad, com o Alexandre Padilha, para apresentar, porque esse pacote todo, ou medida, né, ele, de alguma maneira, ele está reacendendo o bolsonarismo. O bolsonarismo, depois de 2 anos, depois de 2 meses quase do 8 de janeiro, acuado com a liderança no exterior, encontrou um discurso, agora concreto, fático, que a população entende, para bater no governo. E há o receio... Discurso do quê? De aumento de preço? O discurso de aumento de preço. O Flávio Bolsonaro estava dizendo, não sei se nas redes ou... vai no posto de gasolina e aperta o 13 agora, sabe uma coisa assim? A oposição encontrou um encaixe, mesmo com a solução tomada. Vamos pegar esse ponto que o Daniel já citou e você também, e voltar a ele através da sua avaliação, Diana. Como é que esse pacote está sendo levado para os líderes no Congresso? Pacote não, a Raquel tem toda a razão. Não é um pacote, essa medida. Daniel, estava perguntando para você. Desculpe, eu achei que você estava perguntando para o Daniel. Reflexivo, eu pensei. Não, eu realmente achei que você estava perguntando para o Daniel. Lá atrás, nos 200 telefonemas que ele deu hoje, é o melhor resumo, né? Porque eu fico insistindo com vocês que os resumos têm que ser breves. Eu realmente achei que a pergunta era para o Adriano, mas William... Vai ser também, mas vamos ver você primeiro. Uma observação que eu vi hoje em um gabinete na Esplanada dos Ministérios foi a seguinte... Observe como foi construída a campanha eleitoral de uma frente ampla, de uma coalizão entre distintas forças políticas para tirar de Brasília um governo chamado de extrema-direita e colocar uma força democrática, uma coalizão mais ampla. E aí me fizeram a seguinte observação, tirando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é do PSD, observe quem que tomou a decisão ali, quem que estava na mesa esses últimos dias todos. Fernando Haddad do PT, Rui Costa do PT, Alexandre Padilha do PT, Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, do PT. E falaram assim, mas onde que ficaram essas forças todas ali da frente ampla que não sei se foram escutadas? E a segunda observação foi a observação do lado econômico, que é essa, pelo menos para a gente não ficar vendo o copo totalmente vazio, a boa notícia é que
Se de um lado você tem ali algum efeito na inflação no curtíssimo prazo, né? Embora a reoneração não tenha sido cheia, foi parcial, a inflação se sente mesmo, a sinalização para o Banco Central foi a melhor possível, porque você tem uma recomposição da receita e você tem uma sinalização para o Banco Central de que você não vai abrir mão da parte fiscal, então de que, atenuando um pouco todo esse ataque que foi feito ao longo do último mês, a direção é de preservar o fiscal, de perseguir um déficit primário menor. Então, esses dois pontos foram muito ouvidos aqui em Brasília hoje. Eu vou passar a palavra para você, Raquel, só fazer um trocadilho com o que o Daniel acabou de dizer a respeito da sinalização ao Banco Central. Não foi um sussurro, foi um grito. O ministro da Fazenda disse o seguinte: eu estou fazendo minha parte, ô Roberto Campos Neto. Agora faz a tua e baixa esse juro aí, Raquel. Não, William, eu queria só chamar a nossa atenção para um outro ponto do debate, que é Petrobras. Houve alguma ingerência na Petrobras? Porque ela fez... É uma pergunta retórica ou você vai responder? Vou responder. Ela fez uma redução de preço hoje, depois de ter uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ela tinha um espaço técnico ali para fazer essa redução de preço, foi convencida, houve uma espécie de colaboração. Não acho que seja um rompimento do PPI ainda, não acho que é isso, mas chama atenção para um tweet da Gleisi Hoffmann de hoje, da presidente do PT. Ela elogia, diz que o Lula teve sensibilidade para diminuir o impacto da reoneração dos combustíveis no bolso do consumidor, que foi muito importante a taxação na exportação. E aí ela continua. Agora é construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com o PPI e rever a indecente distribuição de dividendos da empresa para ela voltar a investir e fazer o Brasil crescer. Eu acho que ela está se antecipando a um debate que nós vamos ter amanhã. Amanhã a Petrobras ela divulga os seus resultados, ela vai divulgar os dividendos. Está tendo uma enorme discussão dentro da empresa se esses dividendos vão ser ou não de mais de 100% do lucro. Ainda temos um conselho que foi escolhido lá por Jair Bolsonaro. E olha, eu acho que a briga amanhã vai ser boa. Adriano, a questão levantada pela Raquel, que de maneira alguma era uma questão retórica, houve ingerência na Petrobras, mas um momento. O Daniel Hittner colocou um elemento importantíssimo na nossa conversa. Ele assinala, como repórter político que ele é, que todos os atores relevantes nessas tomadas de decisão são do PT. Existe uma ingerência do PT na Petrobras no sentido do tweet da presidente do partido, tal como relatado pela Raquel? Olha, William, por enquanto seria precipitado falar isso, né? Como a Raquel colocou, essa redução hoje no preço da gasolina de 13 centavos e de 8 centavos no diesel seguiu a PPI. Tinha um prêmio realmente na gasolina e no diesel. O que ficou assim, meio chato, né, vamos dizer, foi coincidir, né, a notícia de redução do preço na refinaria com a notícia da reoneração parcial da gasolina e do diesel. Né? A gente vai ver também amanhã na reunião do Conselho da Petrobras os nomes dos novos conselheiros. Agora, realmente, o que também perturbou um pouco o mercado e fez as ações da Petrobras caírem foi o presidente Lula chamar o presidente da Petrobras, João Paulo Prat, para discutir essa questão de reoneração, né? Vamos combinar que o Petrobras não tem nada a ver com política tributária, a Petrobras tem que fazer a política de preço, né? E outra coisa foi também a declaração do ministro Haddad, quando ele fala, não, eu estou colocando aí 46, 47 centavos de PIS/COFINS da gasolina, mas a Petrobras está reduzindo 13 centavos no litro, então não é 46, é 34. Isso é uma afirmação também, que é um colchão. Isso não é colchão, isso é um fato hoje, né? Porque se você for seguir a PPI, pode ser que amanhã o petróleo aumente, o câmbio aumente e isso desapareça. Ou até o contrário, pode até aumentar mais ainda uma redução superior a 13 centavos. Mas, de qualquer maneira, o mercado, quer dizer, ele está, assim, vamos dizer assim, ressabiado e achando que vai haver realmente alguma intervenção maior na Petrobras. Vamos aguardar, né? A Petrobras é nossa, como o PT diria? William, está tendo uma quebra de braço muito grande, muito maior, que inclui a Petrobras nisso tudo. A gente estou acompanhando pelo menos pessoalmente isso todo dia, que é uma disputa dentro da frente ampla pelo setor energético do país.
Você ainda usa a frente ampla como definição? Pode-se dizer que isso decorre... Sim, eu gosto de usar. É que frente ampla, ela tem um sex appeal, né? Frente ampla tem um appeal eleitoral. Eu não queria aqui martelar, pisar no seu calo pela segunda vez. Mas frente ampla, para um governo... Para se governar é muito mais difícil, né? Então perde um pouco aquele... Mas volta ao ponto, eu mesmo disse. Não, vamos lá. Tem uma queda de braço entre... A Petrobras é do PT? A Petrobras, o PT quer a Petrobras, mas o Centrão também quer a Petrobras. E não só. Essa disputa é maior. A Petrobras é um componente, talvez o principal componente dentro dessa disputa. O que está acontecendo? Nessa lista, por exemplo, que o Ministério de Minas e Energia mandou, havia nomes que o Jean Paul Prats... Para conselheiros da Petrobras. Para conselheiros, né? Conselho de Administração da Petrobras, havia nomes que o Jean Paul Prats já tinha sinalizado, nomes que já estavam sendo, inclusive, avaliados ali dentro da Petrobras, que o Centrão, União Brasil e PSD, que somados tem 6 ministérios na esplanada, acabaram escanteando. Um, o do Josué Gomes, presidente da Fiesp, e o outro do economista Eduardo Moreira. E o que aconteceu? O Centrão falou, opa, pera lá, vocês não deixam eu nomear o meu secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, vocês nomearam Itaipu, vocês estão ocupando todas as áreas do setor energético, a Petrobras eu tenho a prerrogativa. Óbvio que oficialmente eles dizem que foi em comum acordo, mas o fato é que houve a substituição dos nomes que o Jean Paul Prats queria pelos nomes que o Centrão queria. E isso ampliou esse desgaste, que já vem de dias, né? Vamos lembrar que o PT indicou o presidente de Itaipu, um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, o NUVR, do Paraná. E aí a Federação Única dos Petroleiros, que é ligada ao PT, muito próximo a Jean Paul Prats, soltou uma nota atacando os 4 indicados, chamando todos claramente de bolsonaristas, privatistas e pró-mercado. Essas foram a expressão. E traçando ali o que a gente chama ali na linguagem popular, linguagem de rua, eu pelo menos, de BOs de cada um deles, né? De problemas que eles têm, ligações deles com o mercado, ligações deles com o governo Bolsonaro. Então, esses nomes precisam ser aprovados no dia 18 de fevereiro, mas isso é só um componente... Março, né? Então, passamos já. De março, perdão. Isso é só um componente dentro de uma guerra maior que está sendo travada. Tem de um lado o PT, Glaze, Palácio do Planalto, de outro lado tem Centrão, Alexandre Silveira, PSD. Eu não quero ir para o break imediatamente, queria deixar a Raquel e o Daniel. A excelente apuração do Caio, o PSD tinha a expectativa de ter alguma diretoria da Petrobras. Não só o PSDB, como outros partidos do Centrão. E não conseguiram. Os diretores acabaram sendo figuras ou mais técnicas ou muito ligadas ao Jean Paul ou ligadas ao PT. A gente sabe as preocupações que geram quando diretores da Petrobras são indicados por partidos políticos. Aí o PSD bateu o pé e quis o Conselho de Administração. Adriano, para encerrar nossa roda, que eu preciso ir para o break, dar a você aí a palavra de amarração dessa nossa conversa. A Petrobras irremediavelmente de novo sob a influência dos partidos políticos, Adriano? Parece que sim, né? Parece que os partidos políticos voltam. Uma coisa muito importante que a gente vai ter que observar, William, é a mudança que vai ocorrer na lei das estatais, né? A mudança de leis estatais pode, inclusive, levar a que a Petrobras fique mais refém ainda dos partidos políticos.